Olá! O jornalismo político proporciona imensos desafios ao profissional da imprensa. O jornalista tem a missão de ficar atento, pois toda informação recebida na área da política tem algum interesse por trás. A função do jornalista está baseada em apurar por total a informação recebida, para que não seja enganado por ninguém. Em época de fake news, a atenção deve ser redobrada, em especial no período de eleições. Este foi o tema escolhido pelo jornalista Vinícius Murad para a realização de seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Jornalismo Político em Alta na TV é um documentário que conta os bastidores no cenário político e como são passadas e checadas as informações dentro desse mundo. Eu sou Giovanni Conte e Vinícius Murad é meu convidado. O MAC Entrevista está começando. Olá Vinícius, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar presente aqui conosco. Imagina, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de bater esse papo. Bom, e para começar esse bate-papo, eu gostaria de começar perguntando como é que foi a sua principal inspiração para a realização desse projeto. Então, eu vejo duas principais inspirações, assim. Primeiro, o meu cotidiano de trabalho numa redação jornalística, focada 100% no hard news e, no meu caso, também muito no noticiário político. Ao trabalhar com esse tipo de noticiário diariamente e ao ver grandes jornalistas lidando com fontes diariamente, eu pensei que isso pudesse ser um bom objeto de estudo e algo para eu abordar no meu TCC, e eu quis já fazer um documentário desde que eu soube que existia essa possibilidade. A outra inspiração é curiosidade. Eu tenho muito interesse nessa área, eu vejo que é onde eu pretendo seguir carreira daqui a alguns anos, e eu pensei que fazer o TCC sobre isso fosse ser uma oportunidade interessante para eu aprender mesmo mais aprofundadamente sobre isso. É o que todo mundo fala, né? Todo mundo fala que o jornalista tem que ser curioso, né? Tem que ir atrás. E quais foram os seus aprendizados durante a realização do seu trabalho? Eu pude perceber através das fontes que eu ouvi, e isso foi bem interessante, como o jornalismo político ele é mais profundo, mais denso do que a gente imagina, do que a gente vê na TV. Para você chegar a um furo de reportagem, a uma informação, às vezes uma análise, né, dos comentaristas que apuram com fontes e trazem as análises, precisa de muito trabalho de apuração. Se eu fosse dizer o principal aprendizado, foi entender de verdade o tamanho do jornalismo político e da responsabilidade que um jornalista político tem. Porque você lidar com fontes que têm muitos interesses no jogo político, fontes que podem tentar te enganar, como você falou muito bem na sua abertura. Se você tiver bem embasado de informação e um pouco de malandragem também para lidar com o político, que é necessário, você se dá bem. E isso tudo eu aprendi ouvindo eles. Eu ouvi praticamente como se fossem dicas para eu fazer o que eu quero fazer daqui para frente. Realmente a gente tem que saber muito bem como apurar, né? Porque hoje em dia o que não falta são as chamadas fake news, né? E durante a realização do seu projeto, teve alguma entrevista, alguma apuração, alguma coisa que te impactou de alguma forma? Teve, com certeza. Primeiro que para mim, ter tido acesso a pessoas que eu sempre assisti na televisão, mesmo estando trabalhando em um canal de TV, foi algo bem impactante. São pessoas que eu sempre assisto, pessoas que eu admiro, acompanho, leio quando publicam em blogs, essas coisas. E conversar com essas pessoas e vê-las falando, Vinícius, isso é assim, isso foi impactante para mim, sabe? Pode até parecer besteira para algumas pessoas, mas foi bem impactante. E além disso, esses recados, como se fossem dicas, me impactaram de uma forma muito positiva também durante as conversas que a gente gravou e tudo mais para o documentário. E na sua visão,
Quais são os desafios que o jornalista tem durante todo o processo de apuração, todo o processo que ele tem no pós, de checar para ver se as informações são verdadeiras ou não? Quais são os principais, assim, vamos dizer, desafios? Eu acho que o principal desafio, e isso, se você me perguntasse há alguns meses atrás, eu não saberia te responder, eu sei hoje por causa das entrevistas que eu fiz, o principal desafio é saber identificar os interesses que estão por trás de cada informação que te é passada. O jornalista tem interesse em publicar informação, em trazer a público determinadas informações. E a fonte tem o interesse político dela. Isso eu aprendi com as pessoas que eu entrevistei. Então o desafio é você identificar qual é esse interesse. Às vezes a notícia está ali e também você saber lidar com os interesses das fontes. Você saber fazer uma checagem correta, ética, você não pode também ferir ali uma boa relação com a sua fonte e nem comprometê-la de alguma forma. É como se fosse um jogo, uma dualidade muito difícil de você lidar. Você está o tempo todo entre situações delicadas no jornalismo político, pelo que eu tenho percebido. Então, o desafio é saber jogar esse jogo, saber sambar essa música aí. É um jogo muito difícil, é justamente qual foi a nossa apresentação, né? Os desafios do jornalismo político, pois toda fonte tem um certo interesse por trás, né? E durante a realização do seu projeto, você teve alguma dificuldade, assim, alguma coisa que você ficou com o pé atrás em fazer, alguma... Eu imagino que sim. Quem assiste ao documentário vê que houve algumas entrevistas online. Eu não queria. Eu queria fazer todas as entrevistas presenciais. As duas pessoas que eu entrevistei da Globo News foram os entrevistados que foram online, e isso pelo fato de que eles estavam muito envolvidos na cobertura eleitoral. Eu gravei o TCC todo no período de pré-campanha e campanha eleitoral, que é o período que os jornalistas políticos mais trabalham no ano. A comparação que é feita é como se fosse a Copa do Mundo para o jornalista esportivo, é a eleição presidencial para o jornalista político. E ter acesso à agenda dessas pessoas, você conseguir uma brecha de 10 minutos já é muito difícil. Presencialmente, essa pessoa te receber na redação, ainda por ser um documentário, fazer imagens e tudo mais, foi difícil. Eu acabei tendo que fazer entrevistas online nesses dois casos. Os dois hoje seguem como os dois principais apresentadores da área de política. Um é repórter, outro é comentarista, mas eles seguem como os principais nomes, vamos dizer assim, da Globo News nessa área. E eu me orgulho muito de ter conseguido entrevistá-los, mas não nego que eu gostaria que tivesse sido um pouquinho diferente nesse caso. Legal esse fato de comparar a Copa do Mundo com as eleições presidenciais, não sabia desse fato. E logo quando você citou as entrevistas online, eu conciliei a pandemia, mas pelo que parece não foi. Mas falando um pouco sobre a pandemia te afetou em alguma forma no seu projeto? Então, eu acho que houve um fenômeno indireto relacionado à pandemia, que foi preço de passagem aérea. Eu queria ir para Brasília, gravar imagens, entrevistas lá em Brasília. Eu queria ouvir, além dos jornalistas, as fontes dos jornalistas também para falar sobre isso. O que um deputado, um senador, um ministro pensa sobre tudo isso ali também, no tete-a-tete. E por conta da pandemia houve aquele boom das passagens aéreas. Eu queria ter ido para Brasília e não consegui, porque o preço estava altíssimo. E eu acabei conseguindo conversar com um deputado federal que é do estado de São Paulo, aqui em São Paulo. E isso me trouxe essa visão do outro lado e foi possível ter uma conversa ótima com o deputado. Foi um papo bom. Realmente a pandemia inflacionou os preços e dificultou muita coisa. E falando sobre dificuldades, imagino que deve ter sido um problemão conciliar TCC com estudos, ainda com seu estágio na CNN. Conta um pouco pra gente como é que foi conciliar tudo isso. Então, quando em 2022 eu já estava trabalhando em vez de 6, 8 horas, às vezes 9 horas por dia. E como no meu caso o trabalho depende da grade de programação, eu só posso sair depois que
o jornal que eu trabalho sair do ar. Eu tenho que estar lá na redação produzindo conteúdos. Então, os meus horários estavam uma maluquice em 2022. Aula aqui no Mackenzie de manhã até 11 da manhã, aí almoçava, trabalho até 10 da noite, às vezes 11 da noite. A minha solução foi madrugada. Eu sou um cara de madrugada, não tenho muito problema com isso. Às vezes tinha que virar algumas noites, umas 4 noites assim. Eu dei um gás no documentário. Uma hora você tem que parar para ouvir todas as entrevistas, para pensar, transcrever o que essas pessoas estão falando, selecionar os melhores trechos. Para você construir um roteiro, nossa, são muitas etapas. Não é fácil e principalmente, você não pode... Você grava uma entrevista de 15 minutos, mas você não pode usar os 15 minutos. Mas, você às vezes fica com uma dor no coração, eu queria tanto usar esse trecho, mas você precisa tomar decisões, cortar isso aqui, usar isso aqui. E para você conseguir selecionar o melhor trecho, você precisa ouvir muito cuidadosamente. Isso tudo toma tempo. E tempo era uma coisa que eu não tinha muito. Então eu precisei me planejar bem. Confessei aí que as madrugadas eram a grande solução. Imagino como deve ter sido muito difícil conciliar tudo isso, ainda mais com essa rotina puxada. E fazer uma pergunta em relação ao seu sono. Você falou que ficava muitas madrugadas produzindo o dia inteiro. Você não ficava cansado, não? Como é que era um pouco sua rotina? O que você fazia? Não, eu ficava. É difícil porque eu muitas vezes que tem os dias nos últimos semestres que não tem aula de manhã, né? No meu caso era acho que quarta e quinta. Então nesses dias eu dormia até mais tarde, fim de semana também eu conseguia compensar. Mas eu sou um cara que se eu dormir 4, 5 horas por noite tá valendo, tá bom demais. E isso aí é uma vantagem, porque muita gente tem aquela famosa ditada, né? Eu preciso dormir 8 horas para acordar bem no dia seguinte, para acordar legal no dia seguinte, senão não consigo produzir. E como é que você acredita que outros jornalistas devem olhar o seu documentário? Eu acho que para o jornalista assistir ao Bastidor ao Vivo, né, que como eu chamo o documentário, ele tem uma percepção muito ampla do jornalismo político, porque eu consegui trazer, e isso é uma coisa que é muito graças ao meu professor orientador, o André Santoro, que me ajudou muito nisso, trazer visões diferentes sobre o mesmo assunto. Poderia ter ficado mega repetitivo, chato, e não ficou, graças às visões diferentes que as pessoas têm sobre o jornalismo político na TV. Então, o jornalista que assiste esse documentário, ele consegue ter bastante informação de diferentes tipos de jornalistas. Ele relembra casos importantes, coberturas marcantes de alguns deles, como casos do Celso Daniel, que a Natuza Neri cita. Tem também a CPI da pandemia, mais recentemente, onde houve a prisão de um dos depoentes por causa de um furo de reportagem da Daniela Lima, que contou em detalhes essa história para a gente. As manifestações de 2013, que são vistas como uma virada no jornalismo político na TV, são elementos que são interessantes para quem é jornalista, gosta de assistir e aprende um pouco, ouve um pouco e tem acesso a informações curiosas, em alguns casos, sobre essa área do jornalismo. Legal, você se demonstrou um cara muito influente no jornalismo político. Sempre foi da sua ideia fazer o seu projeto de TCC sobre jornalismo político? Você tinha essa ideia desde o começo ou foi uma coisa que surgiu ali em cima da hora? Então, eu queria fazer sobre jornalismo político, mas especificamente uma cobertura, um fato. Eu pensei em fazer sobre a CPI da pandemia e ir para Brasília conversar com os parlamentares, mas eu pensei que se eu fizesse isso, ele ia ficar frio, como a gente chama, né? Ele acaba perdendo essa temperatura e eu não queria algo que envelhecesse tão rápido. Então, um documentário sobre jornalismo político no geral é ok. Ele não vai envelhecer rápido e, assim, dentro dessa área do conhecimento era certo que não tinha como eu fazer TCC de alguma outra área, de algum outro assunto. Eu
patinei um pouco, vamos dizer assim, no começo para escolher o que exatamente eu ia abordar. Mas a partir do momento que eu tomei esse norte de abordar a relação entre jornalista e fonte, aí não tive mais dúvida. Eu queria que você contasse um pouco também sobre como é que foi a escolha sobre o documentário, sobre o projeto do documentário, mas isso você vai contar no próximo bloco. O MAC Entrevista volta já. O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com o jornalista Vinícius Murad, autor do documentário Jornalismo Político em Alta na TV, resultado de seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, Vinícius, voltando aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi como é que começou a sua ideia sobre o projeto ser em formato de documentário. Eu, antes de decidir ser jornalista, eu sabia que eu queria trabalhar com televisão. Eu adoro audiovisual, adoro comunicação através da televisão, então é uma paixão minha. E quando eu comecei a pensar no TCC, eu quis saber quais eram as minhas opções no campo do audiovisual. Existe a possibilidade de fazer uma grande reportagem em vídeo e um vídeo documentário. Eu escolhi fazer o vídeo documentário pelo fato de ser um produto audiovisual, principalmente, porque é o que eu gosto. O que seria também para mim uma prática para o que eu quero fazer no futuro, que é trabalhar com isso. Eu trabalho, mas eu quero ir para o outro lado, né, sair de trás das câmeras e ir para frente das câmeras. E seria uma oportunidade de exercer entrevistas, de gravar locuções e tal. Então eu tomei essa decisão de fazer um documentário porque eu achei que é o que tinha mais a ver comigo e com as minhas ideias para o TCC. Falando um pouco mais sobre suas ideias, você acha que seu projeto influenciou de alguma forma algum jornalista, algum estudante que viu seu trabalho? Olha, eu não tenho muita noção do alcance do documentário. Eu enviei mais para colegas, amigos de profissão, aqui na universidade para muitos professores e tal. Por ser um documentário que tem pessoas que trabalham em canais de TV, essa coisa de direito de imagem e tal foi um pouquinho chato por conta dos contratos que eles têm com os canais de televisão. Então eu não pude divulgar amplamente isso, o que é uma pena, porque é um trabalho que eu particularmente achei que ficou bom. Mas então eu não tenho uma noção muito clara de se eu consegui impactar alguém. Eu sei que pessoas que não são jornalistas, que assistiram ao documentário, se surpreenderam assim com a forma que as coisas são, em aprender como é esse universo do jornalismo político. Muita gente que não tinha a menor noção, como eu falei no começo, da profundidade dessa área do jornalismo, passou a ter através do documentário e achou curioso, por exemplo, o fato de as apurações ser uma tradição, você tomar um cafezinho com a fonte. Todos os jornalistas, o cafezinho com a fonte, ou então isso de enquanto a pessoa está no ar apresentando, está aqui no WhatsApp, apurando informações, apurar ao vivo, são aspectos do jornalismo político na TV que são curiosos e para essas pessoas que não são jornalistas, chamou a atenção. Eu acabei fugindo um pouco da sua pergunta, que foi sobre impactar os jornalistas, porque eu acho que
eu não consegui ter essa dimensão, mas essas pessoas que não são jornalistas, eu consigo te responder que tiveram esse impacto. E sem fazer média, seu trabalho ficou realmente muito bom, é um documentário super gostoso de se assistir. E diante de várias dificuldades, como pandemia, como as eleições políticas, que o pessoal estava, como você falou, se tratam, é a Copa do Mundo para os jornalistas políticos. Teve alguma fonte que você gostaria muito de entrevistar e por algum motivo você não conseguiu? Cara, eu acho que eu acabei conseguindo entrevistar todo mundo que eu queria. Assim, claro que se desse para ser um documentário maior, tem nomes assim que caramba, esse cara é muito fera no jornalismo político na TV, gostaria de ter ele também. Mas eu acho que o principal eu consegui ter nomes dos 3 maiores canais de notícia do Brasil, pelo menos à época eram os 3 maiores canais de notícia do Brasil, e nomes de fora, porque além dos jornalistas eu entrevistei, como eu falei, o deputado federal, eu também fui a eventos em que repórteres e políticos se encontram para entender como era a cobertura de eventos em que estão grandes celebridades da política, digamos assim. Houve um evento em que estava o presidente da Câmara, o presidente do Senado, um ministro do Supremo e o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira. Estavam todas essas autoridades no evento, você imagina. Eu quando vi sobre esse evento, pensei, bom, o que vai ter nesse lugar é jornalista, porque quando tem autoridade importante, pode saber que vai ter muito jornalista lá. E aí eu pensei, bom, são pessoas grandes da política, eu quero ter pessoas grandes da política no meu documentário, eu vou lá. É claro que eu não ia, nem podia, não estava credenciado para isso, puxar ali uma dessas pessoas para falar diretamente para mim, para o meu documentário. Mas nas entrevistas coletivas, quebra-queixos, eu acabei conseguindo captar declarações interessantes dessas pessoas e também captar um pouco do trabalho dos repórteres diante dessas pessoas. Tem um momento em que um ministro do governo Bolsonaro simplesmente não quer responder aquela pergunta, ele fala, amigo, você está querendo arrumar confusão, e sai andando, e eu gravando aquilo. Ou então numa entrevista coletiva quente, numa época de temperatura política muito alta, acirrada, a gente está acostumado a ver só os trechos de fala dessas pessoas. No documentário, além da fala dessa pessoa, eu viro a minha câmera para os jornalistas que estão ali fazendo perguntas, e aí eu consegui trazer para o documentário também essa visão que as pessoas geralmente não têm, de como são essas entrevistas coletivas, de qual é a temperatura política nesses momentos, e isso foi interessante de mostrar no documentário. Realmente era uma época que estava pegando fogo, né? Tava fervendo, todo mundo querendo informação, qualquer entrevista já começava a captar. E como é que foi o processo de seleção desses entrevistados? Eu, em primeiro lugar, pensei em nomes em que eu vou conseguir ter acesso, de alguma forma, por um amigo em comum, colega de trabalho, rede social. Eu pensei, bom, eu preciso de nomes que eu consiga encontrar pessoalmente para entrevistar e que vão me responder no WhatsApp, que vão me responder o e-mail ou a mensagem no Instagram que eu mandar. E aí eu montei uma lista de, sei lá, 15 nomes e fui tentando chegar em cada uma dessas pessoas. Através de um colega meu de trabalho que também trabalhava na Globo, por exemplo, eu consegui os 2 entrevistados da Globo News. Através do meu trabalho na CNN, eu tive acesso a 2 grandes jornalistas políticos da CNN. E com amigos em comum de profissão, uma âncora do Band News e um deputado federal que é da região de São José dos Campos, onde muitos familiares meus moram, eu consegui chegar a ele. Então foi tudo assim, eu fui selecionando os entrevistados, e isso é uma coisa importante de falar, baseado na viabilidade de conseguir entrevistá-los. Tem que sonhar alto? Tem. Pô, eu quero entrevistar, sei lá, o Lula. Beleza. Mas você tem que ser pragmático, você tem que mirar em pessoas que você vai conseguir chegar. E diante dessas grandes fontes aí que você entrevistou, você acabou entrevistando o Nilson, né, da Globo News, que é um repórter que tá voando. Como é que foi entrevistar ele? Conta um pouco pra gente como é que foi a emoção de entrevistar um grande nome. Ele é um exemplo para mim muito grande, é uma pessoa em que eu me inspiro na profissão.
e eu consegui entrevistá-lo através do Márcio Gomes, apresentador que trabalha comigo e que conhece ele e me passou o contato. O Nilson Clava, a entrevista com ele especificamente foi um bate-papo. Parecia que ele estava me dando dica do que fazer para eu ser um repórter de jornalismo político. Foi muito boa essa entrevista, foi muito legal. Para mim, nossa, valeu demais ter conseguido essa conversa. Ele ia trazendo ali as informações da trajetória dele e eu me via muito nisso. Então foi uma conversa gostosa. Ele falava coisas como, não, você precisa ficar até de madrugada no plenário da Câmara, porque os deputados estão ali, tem votação importante, mas eles estão já meio cansados. Aí você chega, bate um papo com ele, distrai, ele já vira sua fonte, você já passa o WhatsApp, já marca de tomar um café no outro dia. Sabe assim, ele contando de uma forma bem natural, batendo papo mesmo, como abordar grandes fontes no Congresso. São assuntos que foram trazidos de forma bem densa, bem ampla e correta, mas por uma forma também ali no bate-papo. Isso foi muito legal, foi uma entrevista, com certeza, uma das melhores do documentário. Legal você citar essa parte do tão natural que foi, ele sendo uma grande fonte, como ele é. E mais uma parte incrível do seu documentário que foi a parte de edição. Realmente, quem viu o documentário sabe que foi muito bem editado, muito bem produzido. Como é que foi editar esse documentário? Então, a minha função hoje é editor de texto na CNN. Então, para mim, foi a partir disso que eu tive uma noção de como selecionar os melhores trechos das entrevistas, o que colocar de imagem, o que colocar de off, que é como a gente chama essa locução da voz que não aparece o rosto da pessoa e sim imagens por cima. Então, a partir dessa experiência, foi um pouco mais fácil. Eu montei um roteiro e cheguei a um colega de trabalho que faz edição de imagem e finalização, e o editor da pós-produção do documentário foi uma pessoa contratada, o que pode estar dentro das regras do Mackenzie, para fazer esse toque final de montar o vídeo a partir das indicações para a edição que eu fiz. Foi um trabalho que foi a parte mais difícil, eu acho. Você conseguir sintetizar tudo em um roteiro e depois acompanhar a finalização e a pós-produção daquilo para o produto audiovisual ficar exatamente como você está planejando. Você tem que acompanhar assim, cada frame, cada take, efeitos, áudio, tudo isso tem que estar passando uma mensagem, né? Não só o que é dito, mas também o que é mostrado passa uma mensagem. Então tem que ser bem criterioso, é um cuidado que precisa ter para você conseguir chegar num produto final legal. O processo de edição é um processo onde a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado porque é muito difícil. E durante as suas entrevistas, suas apurações, por acaso teve alguma ideia ou algum posicionamento de alguém, das grandes fontes que você entrevistou, que você não concorda? É uma pergunta difícil. Eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa mais ampla, na verdade. As fontes trouxeram um mundo ideal do jornalismo político. Como se toda a relação entre jornalista e fonte fosse 100% ética, 100% correta, perfeita e construtiva. A gente sabe que não é assim. Eu achei que faltou, e é até um pouco de culpa minha, porque eu não apertei as pessoas que eu entrevistei na hora para elas falarem isso, mas faltou um pouco do outro lado. E quando não dá errado essa relação com a fonte? Aliás, e quando dá errado essa relação? E quando a fonte acaba tentando te tapear, o que você faz? Eu acho que se eu discordo de algo que as fontes trouxeram, é isso. Esse mundo ideal que foi tratado e a gente sabe que não é bem assim. Tem que ficar muito ligado nos interesses, né? Como foi bem falado aqui na nossa conversa. E vendo o seu documentário após várias experiências que você teve no mundo político, você mudaria alguma coisa hoje em dia? Eu acho que eu mudaria. Eu tive a dificuldade de não conseguir trazer muitos trechos dos entrevistados atuando na profissão.
porque é aquela coisa de direito de imagem, exclusividade, direitos autorais, mas eu brigaria um pouco mais para ter trechos dos meus entrevistados atuando. Por exemplo, vídeos mesmo da programação dos canais em que eles trabalham, comentando uma notícia, trazendo um furo de reportagem, uma notícia urgente da política. Sabe, eu acho que poderia ter mais trechos da atuação desses entrevistados na televisão no meu documentário, e também achei que eu abordei, não é que eu abordei mal, mas eu abordei pouco a entrevista com o deputado federal. Poderia ter trazido mais trechos dele, mas acabou que ficou assim e não comprometeu tanto o produto final. Legal. E você tem alguma dica, algum conselho para quem está começando o trabalho de TCC agora, porque é um processo muito longo e delicado? Você tem algum conselho? Eu acho que o que eu falei agora há pouco sobre mirar nos entrevistados que você vai conseguir entrevistar é a dica principal. Eu conheço colegas, muita gente acaba perdendo muito tempo tentando gente para falar no documentário ou em outros tipos de trabalho. É difícil, mas você precisa ser pragmático, você precisa tentar contato e tem que ser cara de pau. Isso é outra dica, tem que ser cara de pau. Tem que encher um pouco o saco da pessoa se precisar, não pode ter vergonha de mandar 10 mensagens, tem que conseguir a pessoa para falar com você. Essa é uma dica principal se o seu TCC envolve entrevistas. Mas eu acho que também é muito importante você se planejar. Você ter muito bem definido na sua cabeça quais são seus prazos e o que você tem que fazer em cada dia, em cada semana, para conseguir entregar dentro do prazo. Tá atento aos prazos e atento ao processo, se planejando. Bom, Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito valioso ter você aqui e eu te desejo todo sucesso na sua carreira. Muito obrigado. Foi um papo muito bom, uma oportunidade muito legal de ter essa conversa. Eu que agradeço. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.